O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, lançou uma pesquisa sobre o perfil dos ciclistas em 10 grandes cidades brasileiras. Brasília participou do estudo e aqui a maioria usa a magrela para ir para o trabalho ou para o local de estudo. No meio dos carros, Jorge vai trilhando um caminho diferente. Em cima da bicicleta, ele ganha tempo, qualidade de vida e ainda contribui para o meio ambiente. Mas em meio a tantas vantagens, as dificuldades às vezes pesam. Existe uma falta de infraestrutura na cidade, né? Apesar da propaganda vender que existem muitos quilômetros de ciclovia e olhando só pelos números existem mesmo, mas são ciclovias que não são interligadas entre si, então nem sempre lhe levam do seu ponto de origem ao seu ponto de destino. Jorge é um dos 80% dos ciclistas que usam a bicicleta para ir ao trabalho. Um levantamento do IPEA mostra que esse é o principal uso do equipamento. De acordo com o perfil, 6 em cada 10 pessoas usam esse meio de transporte pelo menos 5 dias por semana. Entre os ciclistas, chama a atenção a predominância de homens. Nos trajetos observados, as mulheres não passaram de 8%. Certamente, com medidas estruturantes, com medidas articuladas no âmbito tanto do governo quanto das organizações não governamentais, da sociedade civil organizada, a gente consegue melhorar o trânsito, reduzir a quantidade de transporte individual motorizado e tornar a cidade mais acessível para a população. Brasília se destaca pela quantidade de estudantes que usam a bicicleta para ir para a escola ou para a universidade. Eles são 77% dos usuários, o maior número entre os centros pesquisados. Hugo vai de metrô até a rodoviária e de lá gasta 10 minutos até o UNB. Apesar da falta de infraestrutura, ele não pensa em mudar o meio de transporte. Se eu fosse esperar um ônibus, isso demoraria uns 10 minutos só na fila do ônibus para cá. E além do ônibus não ter o mesmo conforto, você vir em pé, cansado. Então é melhor vir de bicicleta, fazendo exercício físico, já chega com disposição na faculdade, é muito bom. É verdade. Para falar mais sobre o assunto, convidamos Renata Florentino, que é coordenadora geral da ONG Rodas da Paz. Boa tarde, Renata. Muito obrigada pela sua participação. Quais são as principais dificuldades que os ciclistas enfrentam aqui nas ruas do DF? Pois é, boa tarde. Por essa pesquisa tiveram 3 queixas mais recorrentes. A primeira era justamente a questão da infraestrutura cicloviária, né? Por mais que a gente saiba que o DF tem uma boa quilometragem, essa questão das conexões de fato no caminho é uma coisa que deixa a desejar ainda. E outros 2 pontos, em segundo e terceiro lugar, era a questão da educação no trânsito e o comportamento dos motoristas no trânsito, ou seja, são questões bem relacionadas, então significa que as ciclovias que tem ainda não atendem e onde as pessoas precisam compartilhar o trânsito na via, às vezes tem alguma dificuldade por uma questão comportamental e cultural mesmo. Sim, falta um pouco de consciência nos motoristas da importância, né, de dividir o espaço com os ciclistas também, né? Exato, é importante ressaltar que essa queixa, comparado com as outras cidades, Brasília foi o menor percentual, mas ainda assim estava entre as 3 primeiras. Então assim, a gente já melhorou muito, mas significa que a gente pode melhorar ainda mais, cada vez mais se a gente quiser, como foi apontado, né, tirar mais veículos da via para trazer esses motoristas para andar de bicicleta no trânsito com a gente também. Entendi. Agora, na prática também, fora o estudo que fala da estrutura e tal, o que precisa ser implementado ainda nas ruas para acolher melhor os ciclistas? Então, alguns pontos levantados tratavam tanto da questão da arborização, né, para o caminho ser sombreado, e além da questão da arborização, a questão de bicicletário, né, infraestrutura nos locais de trabalho é uma coisa que aumenta a sensação de segurança para usar a bicicleta como meio de transporte, né? Porque se a pessoa usa para o trabalho, para a faculdade, significa que ela chega, estaciona a sua bicicleta e fica um longo período com seu objeto exposto ao ar livre, né? É então, fica com medo, às vezes, de ser roubada a bicicleta, então é uma coisa que aumenta bastante a segurança, né? Para a pessoa voltar e saber que onde deixou vai estar ali sua bicicleta ainda no final do dia. É verdade. E por que tão poucas mulheres andando de bicicleta em Brasília? Pois é, geralmente quem pesquisa a participação das mulheres no deslocamento por bicicleta diz que a mulher ela é um sintoma da segurança. Quanto mais mulher você tem numa via pedalando, significa que mais segura aquela via é. E isso se confirma, né? Quando a gente pesquisou dentro de Águas Claras, o percentual de mulher era maior do que quando você vai na IPTG direto, na Ponte do Bragueto, que são lugares de velocidade mais alta, mais agressivos mesmo. Então, o único jeito da gente trazer mais mulheres
pedalando para as ruas é tornar essas ruas de fato mais seguras. Mais seguras, né? Reduzindo a velocidade, tirando aqueles motoristas que às vezes já deviam ter sido retirados de circulação, que estão com os pontos na carteira estourados, mas ainda estão circulando, ameaçando o trânsito. E tem muito pedestre também que utiliza ali a ciclofaixa, é um pouco perigosa essa situação também, né? Pois é, a gente tem que pensar que uma cidade ela tem que oferecer mais espaço para os seus pedestres e para os seus ciclistas, né? Assim como para o transporte coletivo. Né? Tanto a Política Nacional de Mobilidade Urbana como o nosso plano diretor local, eles têm essa orientação de oferecer mais espaço para os pedestres e para os ciclistas para que se evite conflito entre eles e que se priorize o deslocamento ativo, né? A principal motivação para as pessoas pedalarem aqui em Brasília era a saúde. Então, olha só, a gente pode trazer mais gente oferecendo uma cidade melhor. Muito obrigada, Renata, pela participação aqui com a gente, viu? E a gente fica por aqui. Uma ótima tarde para você e até amanhã.